A paz do Senhor a todos. Quero aproveitar que os irmãos estão em pé. Nós vamos fazer uma leitura da palavra de Deus. Em Lucas, irmãos, abram lá, Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Vamos ler versículo 7 em diante. Lucas 22, versículo 7 em diante. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos. Pães asmos é pão sem fermento, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. 14. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Amém. Podem se assentar. Agradecemos a Deus por mais uma manhã que estamos na sua casa, uma manhã especial, culto de ceia do Senhor, aonde nós vamos participar, em nome de Jesus, desta festa espiritual para a igreja. Sempre é uma grande responsabilidade ministrar palavra aos irmãos, à igreja, à noiva do Cordeiro, muito mais no culto de ceia, não é, irmãos? É um culto designado ao pastor da igreja, mas como já foi falado aqui, eles estão viajando e coube a mim, então, trazer uma palavra aos irmãos. Apesar da gente já ter muito tempo pregando, a gente sempre fica um pouco nervoso, né? Sempre fica nervoso, né? Mas é assim mesmo, é bom que a gente fique nervoso, porque daí a gente se preocupa, né? Porque quando as coisas ficam lá, a gente acha que é fácil, aí Deus não opera. Então, quando a gente fica preocupado, Deus abençoa, Deus usa, e a gente fica na dependência de Deus. Louvado é o nome do Senhor. Desde que me foi dito que eu traria a mensagem, eu pedi para Deus uma palavra, e aí começou a bater no meu coração alguma coisa justamente sobre o que nós vamos fazer aqui hoje, a ceia do Senhor. Eu sei que os irmãos já estão, aí acostumados a ouvir pregação da ceia, e eu fiquei até meio que argumentando, porque de novo falar sobre ceia. E os irmãos notaram que quando o evangelista Gilmar começou a falar aqui, ele falou um pouco da ceia, do valor, da importância, do significado da ceia. E quando nós vamos olhar nos evangelhos, irmãos, os 4 evangelhos tratam da ceia, mais a carta do apóstolo
Paulo, a primeira carta aos Coríntios. Então, quando a Bíblia ela repete alguma coisa, não é só para encher folhas ali, é justamente porque tem importância, né, muito grande. Por isso que está nos 4 evangelhos. Pode ver, tem coisas que estão só em 2, 3, outros só 1 dos evangelhos registro, mas a ceia está nos 4. A ceia é algo importante para nós e não deve nunca, apesar de ser repetida todo mês, apesar da repetição, não deve virar uma rotina, algo automático, que nós não venhamos a entender o significado dela, a importância dela, porque isso aqui é um ato espiritual, não é? Nós vamos ver depois o apóstolo Paulo falando, não é o comer que faz alguma coisa, é o ato espiritual, é a nossa postura perante tudo que está posto aqui, que tem um significado para a minha vida. Porque ele disse, se você quer comer alguma coisa, então está com fome, aí coma em casa. O teu físico tu vai alimentar em casa, o espírito tu vai alimentar na ceia do Senhor. Glória a Deus. E nós vemos então aqui esta passagem. Então foi Jesus que instituiu a ceia. E aqui mostra que foi num dia do início das atividades da Páscoa. Os irmãos sabem que a Páscoa é uma festa judaica que tinha o objetivo de lembrar, não é, trazer à memória a saída do povo judeu lá do Egito. E anualmente eles faziam esta Páscoa, e ali tinha alguns elementos que envolviam a Páscoa, cordeiro, pão, ervas amargas, cada uma representava uma coisa. E aqui nós lemos que chegou o dia da Páscoa, não é? E a festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E ali naquele momento, né, em que eles estão participando deste ato na ceia, é que Jesus então, ele chama a atenção dos discípulos para o corpo, para o pão que era partido e para o cálice que eles iam beber. Ainda em Mateus 26, os irmãos só vão acompanhar, diz assim, 17, agora em Mateus 26. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus. Onde queres que preparemos a comida da Páscoa? Depois, versículo 20, e chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12, e enquanto eles comiam, aí ele falou que iria ser traído na sequência ali. Então, a Páscoa era um ato onde eles se alimentavam, né? Tinha várias comidas ali. E é nesse momento que Jesus, então, faz, né, o pão e o cálice como a representação do seu sacrifício. Ele já estava ali próximo de ser crucificado. Se os irmãos forem lendo na sequência, né, ali ele é traído, ele é entregue, Judas Iscariotes chega e entrega Jesus, e ele é levado, depois na sequência ele é ali julgado, né, e já começa todo aquele processo, né, para a crucificação de Jesus. Então, era a última reunião de Jesus com os discípulos ali em que estariam juntos. E Lucas, ele traz uma parte interessante, né? No versículo 15, que Jesus disse,
eu desejei muito comer convosco esta Páscoa. Desejei muito. Vejam, irmãos, Deus, aqui Jesus, ele é poderoso, né? Mas aqui ele diz que ele tinha um desejo. Ele diz: eu desejei muito comer convosco esta Páscoa, porque ele estava, né, justamente no final da sua missão aqui na terra. E era o último momento ali em que estaria reunido com todos. Na sequência, cada um ali fugiu. Os irmãos acompanham a palavra de Deus, vão ver que eles seguiram o seu caminho, fugiram com medo. Mas ali era o último momento em que todos estavam reunidos, e Jesus trouxe então a instrução sobre o seu corpo e o sangue que seria vertido na cruz do Calvário. E nós vamos ver lá em 1 Coríntios, capítulo 11, que é lido na ceia sempre aqui, o apóstolo Paulo tratando aí mais minuciosamente deste ato, a ceia do Senhor. E ele diz aqui no versículo 17: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Aí nós vamos, se os irmãos quiserem deixar aberta a Bíblia aí em 1 Coríntios 11, nós vamos lendo o texto e comentando. Vou fazer uma pregação textual aqui. Aqui o apóstolo Paulo, ele começa aqui a parte da ceia, dizendo que não podia louvar os irmãos que estavam lá congregando naquela igreja na cidade de Corinto. É bom os irmãos lembrarem que lá no primeiro capítulo de Coríntios, aos Coríntios, o apóstolo Paulo até faz um elogio para a igreja. Ele diz: olha, vocês estão tão ricos, tão abençoados por Deus na parte espiritual, que nenhum dom falta para vocês. É uma bênção. Ele começa dizendo uma bênção essa igreja. Aí depois ele vai tratando alguns assuntos, apesar da igreja ser bênção, ele vai tratando alguns assuntos necessários para que a igreja acertasse o caminho, andasse de acordo com a vontade de Deus. E aí ele vai tratando de alguns problemas, divisões, contenda ali na igreja. Mas aqui ele diz: olha, vocês não estão se juntando para melhor, senão para pior. A reunião deles que deveria ser de bênção, para crescimento espiritual, na ceia, não estava servindo ao propósito definido por Jesus. Vejam, foi Jesus que instituiu a ceia. E quando Deus cria alguma coisa, é para melhor, é para nós nos edificar, nos fortalecer, sermos abençoados, crescermos espiritualmente. Deus não vai criar algo para a igreja, para matar a igreja, a noiva dele. E a ceia que ele criou era para servir de edificação para o corpo de Cristo. E aqui o apóstolo Paulo diz: não, vocês não estão melhorando em nada, vocês estão ficando pior. Era como se ele dissesse: então era melhor nem ter vindo. Se é para se reunir para piorar a situação, não adianta, ele diz. Não adianta. Estão se reunindo não para melhor, senão para pior. Vejam, estava aqui falhando, a igreja estava falhando num propósito fundamental para a igreja, não é? Que é a união. Ele diz aqui, porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões. Outra palavra traz divisões.
Como que parece um contrassenso, né? Estão se reunindo, fala união, a reunião fala de união, e aí na união tem divisão. Compreende? Como o inimigo é astuto. Aquilo que Deus queria que fosse de bênção, que nós saíssemos daqui, que a igreja saísse fortalecida, lá em Coríntios não era isso que acontecia. E quando nós lemos lá no Salmo 133, lembra do Salmo? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Eles não estavam cumprindo isso aí, ali na igreja. Versículo 19: e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Olha o que ele diz aqui, até importa. Até é bom. Olha o que ele está dizendo, é grave o que ele diz aqui. Que haja entre vós, é a Bíblia, que haja heresias. Heresias são falsos ensinos. Mas para que tem que haver isso? Ele diz aqui, ó, para que os que são sinceros, para que aqueles que gostam da verdade, que gostam da palavra de Deus, que querem andar no caminho, eles se revelem, eles se mostram. Quando que a verdade aparece? Quando a mentira quer mostrar as caras. Não é mesmo? Não, isso é mentira. Quem está dizendo isso é a verdade. E aqui ele está dizendo, olha, vai acontecer heresias, e até é interessante que aconteça, para que aqueles que são sinceros se manifestem. O verdadeiro só vai aparecer quando surgir o falso, não é assim? Como que você sabe que uma coisa é falsa ou não? Como que nós sabemos? Quando nós olhamos para o verdadeiro. Fizemos uma comparação. Não é? Você vai comprar alguma coisa, aí você olha assim, aí você, não, mas isso aqui é falso. O que te leva àquela conclusão de que aquilo é falso? Para isso você precisa ter noção do que é o verdadeiro. O verdadeiro é assim, o verdadeiro a pintura é melhor, o verdadeiro o acabamento é melhor, mas o verdadeiro a qualidade é melhor. Não é assim, não risca, não é mesmo? Porque você conhece o verdadeiro, aí você pode identificar o que é falso. E Deus quer que nós conheçamos a sua palavra, para que possamos então identificar aquilo que é falso. Por isso que ele diz aqui no verso 19, que poderia acontecer heresias, para que os que são sinceros se manifestem. Verso 20 e 21, de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Olha só, eles se reuniam para participar da ceia, porque aqui ele está dando a instrução sobre a ceia. Mas o apóstolo Paulo diz, vocês estão reunindo para participar da ceia, mas não é da ceia que vocês estão participando. Eles estavam sendo enganados. Eles estavam pensando que faziam alguma coisa, mas na verdade não estavam. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Então aí ele trata, não é, das questões que estavam acontecendo. Cada um, diz ele aqui,
Cada um. Aqui fala na parte individual da pessoa. Ali fala do individualismo. Ali diz aqui, ó, come antecipadamente a sua própria ceia. Come a sua própria ceia. Aquilo que era para servir de união, de crescimento, não estava cumprindo com o seu propósito. E aí ele segue dizendo: não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Nisso não vos louvo. Então ele repete aqui aquilo que ele iniciou lá no versículo 17, que não podia louvar. E aqui ele repete de novo: olha, essa atitude de vocês eu não louvo. Não consigo elogiar isso que vocês estão fazendo aí, porque vocês não estão entendendo, não estão compreendendo o significado do que é a ceia, não é? Era para eles voltarem à memória lá quando Jesus instituiu a ceia com os 12, com os discípulos ali, os apóstolos, naquele momento da festa judaica, da Páscoa. Lembra que nós lemos nos evangelhos, né? E Jesus disse: eu esperei muito por isso, eu desejei muito este momento, aonde eu vou criar algo para a igreja se fortalecer. Eu vou deixar aqui algo para se lembrarem do meu sacrifício. Não tinha foto na época, não tinha WhatsApp, não tinha quadros pintados. Então eu tenho que deixar alguma coisa para vocês se lembrarem do que eu vou fazer por vocês, porque o tempo pode apagar depois, as gerações podem esquecerem, mas se vocês fizerem isso aí, repetirem toda vez este ato chamado ceia, vocês vão lembrar do meu sacrifício. E os coríntios haviam se afastado do objetivo da ceia. Aleluia, glória a Deus. Algo que era para crescer estava aqui causando divisão, diz ele. Individualismo, cada um puxava a brasa para o seu assado, que ele diz aqui, né? Cada um come a sua própria ceia antecipadamente, dizer, porque naquela época, né, as pessoas levavam, como eu falei, a ceia era uma festa, e levavam comida, levava ali tanto a parte, né, que tinha que estar na ceia, o cordeiro, os pães, outros alimentos, mas era ali para compartilhar e lembrar do que Jesus fez, era para comentar o que Jesus fez na cruz do Calvário, para aquilo ali alimentar eles espiritualmente. Aleluia. Jesus, ao criar a ceia, né, usou os alimentos ali como exemplo, mas o objetivo deles é que as pessoas voltassem com a sua memória para o que representa o sacrifício dele na cruz, morto por nós, lembrando que não é pelos méritos, lembrando que não é pelas nossas condições, tudo isso era para relembrar, ele disse, né? Fazer isto em memória de mim, em memória, recordem, lembrem do que eu fiz, lembrem do que eu conquistei, lembrem que eu abri o caminho, lembrem que o véu do templo foi rasgado, lembrem que eu fiquei sozinho na cruz, lembrem que vocês fugiram, lembrem que eu levei chicotes, lembrem disso, lembrem que meu sangue foi vertido.
Lembre que eu era inocente, que eu era justo, mas foi por amor a vocês. Lembrem disso, ele está dizendo aqui na ceia. Aleluia. E os coríntios lá não entenderam isso, não compreenderam que era para, não é, a remissão dos pecados, que era para a libertação. E aqui no versículo 23, aí ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Vejam, na noite em que foi traído, aleluia, mesmo sabendo de todo o sofrimento que ia passar, não é? Toda a dor que ia sofrer, da traição ali, de uns bem próximo traído, ele deixou algo para a nossa edificação, se preocupou conosco, não é? Qualquer um estaria preocupado em salvar a sua pele, mas Jesus não, o que eu vou deixar de bom para eles? Como que eles podem ser edificados com tudo isso que está acontecendo comigo? Vou deixar a ceia, vou deixar alguma coisa para eles se recordarem. E aqui no versículo 24, e tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim, como nós já falamos. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, ou nova aliança no meu sangue. Repete aqui, né? Fazei isto, novamente, fazei isto, todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Lembrando, sempre recordando do que foi feito, do que foi conquistado na cruz do Calvário, para mim e para você. Por isso que duas coisas o inimigo vai querer sempre. Uma, que você não chegue aqui no dia de ceia. Ele vai lutar, vai tentar convencer, vai tentar desanimar, vai tentar fazer você parar, vai tentar fazer nós desistir, para que nós não chegamos aqui. Outra é que, se nós chegarmos aqui, ele vai tentar mudar o sentido da ceia. Ele vai fazer com que eu não entenda o significado espiritual que Jesus deixou para que ela significasse e representasse para a minha vida. Os coríntios iam, mas não entendiam. Iam lá para se reunir no culto, mas não estavam compreendendo. E o apóstolo Paulo diz que isso estava piorando a vida espiritual deles. Vejam, que engano do inimigo, não é? Que engano. Ele é astuto mesmo, né? A pessoa pensa que está fazendo, estou certo, estou no caminho. Não é assim? Às vezes, a pior coisa é a gente estar sendo enganado, pensar que está certo e está errado, não é? Às vezes a gente, em algum lugar assim, você pensa: eu estou certo, estou indo no caminho certo, e daqui um pouquinho você olha: poxa, não era por aqui. Aí tem que voltar, fazer tudo de novo, né? Mas você pensava que estava certo, mas todo aquele tempo foi perdido. Aí tem que voltar, arrumar a estrada, acertar, colocar ali no GPS de novo e acertar o caminho. O inimigo às vezes quer fazer assim conosco, quer fazer que nós pensamos que estamos agindo corretamente com relação à ceia. E aí temos mais aqui. Depois ele diz assim, 27. Porque qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, olha,
será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do sangue do Senhor. Depois, ele explica lá o que é esse participar indignamente. Que ele diz na sequência aqui, é quando eu não consigo, né, entender o significado, a importância. Quando o ato da ceia vira um hábito, só por ser. Vou participar da ceia só para mostrar que eu não estou desviado. Vou participar da ceia para não pensarem mal de mim. Não, isso é participar indignamente. Quando eu participar, nós vamos ver aqui, depois de fazer o exame interior, ao participar, eu tenho que lembrar tudo que Jesus fez por mim. Que eu estou no caminho pelos méritos dele, que eu fui salvo pelos méritos da cruz. E aqui diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Come e bebe para a sua própria condenação. Não é isso que Deus quer para a sua igreja. Não quer que eu coma, não quer que eu beba para a minha própria condenação, mas para que eu possa ser edificado no corpo de Cristo, para que eu cresça no corpo de Cristo. Então, quando nós participarmos da ceia, que nós possamos lembrar de tudo que Jesus fez. E ele diz: fazei isso em memória de mim até que eu venha. Até. Então nós estamos olhando para o passado, né? Sempre se fala isso, a ceia, você olha para o passado, para o sacrifício de Jesus, olha para o presente, quando você examina a si mesmo. Que interessante, examinar a si mesmo. Então ele começa, vocês estão reunidos, se reúnem no culto para participar da ceia, e aí ele trata lá do individualismo, né? Que não é para ter individualismo, que é para viver em comunidade, em união. E agora aqui ele trata, olha, agora no ato de participar, de ver se você pode ou não, é você mesmo. Aí ele fecha a lente ali e é só você com Deus. Examine-se, olhe para dentro de si, presente, agora. Examine-se o homem a si mesmo. Não é o irmão do lado te examinar, não é o pastor te examinar, é você com Deus. É sozinho agora, aleluia. Não importa o que o outro falou, não importa o que o outro disse, não importa as calúnias, não importa nada disso, não importa nem a tua dor, nem teu sofrimento. É você com Deus. O teu agora é individual. Antes não era, mas agora é individualmente. Olha, examine-se o homem a si mesmo, a parte presente. E aí ele diz: todas as vezes que vos reunir. Então nós estamos fazendo isso, repetindo, até que eu venha. Antigamente eles reuniam mais vezes. Alguns historiadores dizem que bem no começo, lá em Atos capítulo 2, era quase que diário. Eles reuniam para comer e ali lembravam do sacrifício, né? Não sei qual era o assunto deles ali, mas eles se lembravam do sacrifício de Jesus. Depois, mais adiante, começou a ser no domingo, né? Todos os domingos reuniam e participavam. E hoje nós fizemos uma vez por mês. Mas não, a Bíblia não fala na periodicidade de que deve ser feito. A Bíblia fala na minha postura em relação à ceia. A Bíblia fala no meu relacionamento com este ato. O que eu penso, o que significa para mim, qual é a minha postura perante a ceia. Então ele diz, faz aqui, não é?
todas as vezes que beberdes em memória de mim, até que eu venha. Nós vamos repetindo mês após mês, e isso serve como um alimento espiritual para nossas vidas, não é? Você está aqui hoje, junho, mês que vem, né? Junho, você estará aqui de novo, se Jesus não voltar, porque com a força, não deste pão pequenininho aqui, esse alimento não consegue te alimentar fisicamente para você ficar todo o tempo, mas ele tem uma simbologia espiritual, ele vai te fortalecer, ele vai renovar a tua fé, vai renovar a tua esperança, né? E te dar força para andar mais um pouco, para enfrentar as dificuldades que virão, as provações que virão, não é? No deserto dessa vida tem muitos perigos, muitas lutas, muitas provas, mas quando nós participamos da ceia do Senhor, entendendo que ela é de bênção para nós, aleluia, de vigor espiritual, nós podemos caminhar mais um pouco, Uma vez, lembra do profeta Elias? Ele estava, com medo, fugindo de Acabe e Jezabel, e a Bíblia diz que ele lá no deserto sentou debaixo de uma árvore e disse: já basta, eu quero morrer, não aguento mais, não é? E aí Deus disse assim: Elias, mandou um anjo lá: Elias, acorda, come esse pão e bebe essa água, porque tu tem muita coisa ainda para fazer, tu tem muito o que caminhar. E a Bíblia diz que ele comeu e depois comeu de novo, e com a força daquele pão, aleluia, e aquela água saciando a sede dele, a Bíblia diz que ele caminhou mais 40 dias e 40 noites no deserto. Isso é alimento de Deus, porque um pão não dá tanta energia assim para a pessoa. E aqui, ao participar deste ato, espiritualmente, eu creio que você vai receber força, aleluia, para enfrentar os problemas que virão, as provações que virão, aleluia, e vai levantar a cabeça e olhar para o reino de Deus que está preparado para você. Jesus disse, olha, quando nós lemos, ele colocou a ceia ali, instituiu a ceia, não me lembro se foi Marcos ou Lucas que ele disse, que não beberei mais do fruto da videira, até que aconteça no reino, aqui Lucas 22, porque eu vos digo que não comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Jesus ali, então, na ceia que ele instituiu, ele dizia: é a última que eu participo com vocês. Agora é só vocês. Mas tem um dia que nós vamos todos juntos participar de novo. A última vez, ele meio que sabe no computador, quando você dá um pause assim, depois você começa de novo num vídeo, tem no vídeo ali, dá um pause. Jesus deu um pause na ceia com os discípulos e vai reiniciar lá nas bodas do Cordeiro. Quando nós olhamos lá em Apocalipse no capítulo 19, lá fala que, olha só, 19 verso 7, já vamos encerrar. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. São vindas as bodas do Cordeiro. Isso aqui, João viu, foi revelado para ele lá na ilha de Patmos. Tudo isso que vai acontecer. Bodas é festa de casamento, então vai dar a festa do casamento, ele está dizendo. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. 9.
E disse-me: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia. Olha que a ceia apareceu aqui. Lá no céu vai ter ceia. Lá no céu vai ter ceia. Aqui é nós. Jesus diz: olha, vão fazendo aí, vão fazendo, se reúnam, vão repetindo, vão lembrando o que eu fiz, porque depois nós vamos nos reunir. Aqui no céu tem ceia também, está dizendo aqui, ó. Tem ceia, aleluia. Ceia da festa do casamento. Imagina como deve ser lindo lá no céu, não é? A ceia preparada. Aqui eu vejo como está bonita essa mesa aqui, as irmãs diaconisas, os irmãos que preparam com tanto carinho, e é bonita, não é? Bem bonita mesmo. Parabéns a todos que organizaram aqui. Mas a ceia do céu, a mesa do céu é mais bonita ainda. Muito mais. Irmão Euclides, muito mais. O dono de tudo vai casar com a igreja. É o encontro do noivo com a noiva que você canta sempre, não é? Já está tudo preparado lá, tudo pronto, só aguardando, aleluia, a noiva chegar. E Jesus disse: eu vou comer de novo lá no reino com vocês. Vou comer. Glória a Deus. Imagina os anjos lá olhando, né? Serafins, querubins, todos olhando a mesa, tudo pronto. Bonita, linda, esperando você chegar. Ninguém senta na mesa até a igreja chegar. Ninguém. Glória a Deus, olha como você é chique. Olha como você é importante. Anjos, arcanjos, querubins, serafins só olham até a noiva chegar. Vale a pena se esforçar. Vale a pena. Glória a Deus. Ninguém senta até você chegar lá. Foi Jesus que disse: não tem ceia aqui no céu até a igreja chegar. Porque ele disse: eu vou participar de novo. Você acha que o anjo vai sentar e vai comer sem Jesus? Não. Lembra quando Samuel disse lá para Jessé, quando Deus mandou Samuel: vai lá na casa de Jessé e unge um rei. Aí começa ali a passar os reis, passar os filhos de Jessé, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Lembra da história? Aí tem mais um? Tem mais um, está no campo. Manda chamar. Ninguém senta na mesa até ele chegar. Ninguém senta na mesa. Só vamos comer quando ele chegar. Assim é com a igreja. Ninguém senta lá no céu na mesa que está preparada até você chegar. Fica firme. Fica firme. Você vai chegar. Fica firme, não desista. Eu sei que as lutas e as provas são grandes. Aleluia, mas Deus deixou esse remédio, essa fortaleza para nós. Toda vez que reunirmos aqui, vamos lembrar que a mesa lá no céu já está pronta, aguardando cada um de nós. Aleluia. Você vai chegar lá. Aleluia. A noiva, o casamento com o noivo vai ser bênção. Vai ser uma festa maravilhosa. Aleluia. Vamos nos colocar em pé. Aleluia. E já vamos passar ao irmão Junei. Vamos fazer leitura do texto, né? E depois vamos passar ao irmão Junei, que estará coordenando a ceia
a distribuir a ceia para os irmãos. Vamos ler aqui, irmãos, novamente, 1 Coríntios 11, versículo 23, agora em diante. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beber este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Vamos estar orando então. Bom, Junei.